em nos sujeitarmos como escravos das nossas inclinações, das nossas afeições, dos nossos desejos. Então, é preciso então olhar para esses aspectos. E aí a gente avança então, dizendo que surge então a maior guerra, que é a guerra da mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos vencidos, tantas vezes caímos, porque nós somos vencidos aqui primeiro. É aqui que nós somos vencidos. Por quê? Estou pensando então nesse antes, naquele primeiro momento então, em que os nossos primeiros pais no paraíso, sem ainda a contaminação do pecado, né, com a capacidade incrível de conhecimento e etc., eles então, eles têm a verdade absoluta e objetiva de Deus. Deus falou, olha, é para que vocês vivam assim. Se vocês não considerarem os limites e os critérios que estou estabelecendo no pacto, nessa relação de vocês comigo, vocês serão penalizados. Deus falou, porque o nosso Deus é uma pessoa que se comunica, uma pessoa que fala. Muito bem. E aí aparece um outro indivíduo, uma outra pessoa, e aí lança a dúvida, a mentira. E aí surge então a primeira crise, a guerra da mente. Deus falou, mas agora esse lançamento então, essa provocação em que coloca a verdade de Deus como sendo uma verdade relativa, fez com que os nossos primeiros pais vivenciassem então essa tensão, essa crise da mente. E eles foram vencidos. Então essa história, ela é velha, é antiga. Tantas vezes, irmãos, nós caímos, e tantas vezes pecamos, porque primeiro nós somos vencidos aqui. Às vezes não é o grupo que está em nossa volta, não são as pessoas com as quais nós convivemos, mas isso vai minando a nossa forma de pensar biblicamente. E muito embora nós tenhamos conhecimento sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus falou, sobre o que Deus quer na nossa vida, mas aí nós relativizamos. Será que é assim mesmo? Porque o diabo lança a dúvida e fala, mas Deus sabe. Na verdade, esse Deus, ele é um tanto, entre aspas, parafraseando, ele é um tanto egoísta. Na verdade, ele quer ser o detentor do conhecimento para si mesmo. É uma forma de manipular vocês. E então, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Vocês terão conhecimento iguais a ele. E aí, a guerra da mente, eles são vencidos. É assim também com a gente. Eu percebo assim nos meus deslizes, nas vezes que eu tropeço, que não é porque foi uma coisa circunstancial, momentânea, não, é porque a coisa foi acontecendo e minha mente foi se condicionando àquilo, e eu comecei a colocar em xeque e ter dúvida daquilo que Deus falou. E aí, num determinado momento, estou eu lá humilhado diante de Deus porque caí novamente. Então veja só, todas as vezes que você é vencido aqui, então isso vai evidenciar, vai florescer então o seu comportamento, as suas atitudes, e aí nós deixaremos de demonstrar quem somos em Cristo. Por isso que é importante pensar biblicamente. Tem um livro que eu gostaria até de sugerir, de todo o teu entendimento. De repente, para a mocidade discutir aí no meio de semana, no fim de semana, no meio de semana para vocês, deve ser bastante corrido. No fim de semana, discutir alguns capítulos desse livro, de todo o meu entendimento. Esse cara, ele diz o seguinte, dentre várias coisas que ele diz, ele é um acadêmico, professor da Universidade dos Estados Unidos, não é pastor, mas é um cristão. Ele percebeu o seguinte, que quando os nossos jovens cristãos entram na universidade, ele vivenciando isso na relação com seus alunos, acontecia pelo menos 3 coisas. Se aquele jovem não estava muito convicto da fé, muito firme em Cristo,
ele imediatamente ele se rendia aos ditames na faculdade, no mundo acadêmico. Um outro grupo decidia fazer o seguinte: não, eu não vou deixar com que ninguém saiba que eu sou cristão. E ele vive então no anonimato ali. Ele discorda de um monte de bobagem que o professor fala, que os colegas, da forma como os colegas pensam, mas ele não quer dar a cara a tapa. Não pode, é perigoso. Você, a partir de então, quando você é identificado, as pessoas começam a cair no seu pé. Não tem jeito, né? Começam a zombar de você, te provocar na sala de aula, e por aí vai. Vocês sabem disso, alguns de vocês provavelmente estejam experimentando, e alguns já experimentaram. E um outro grupo queria fazer a política da boa vizinhança. E aí ele ilustra isso dizendo, por exemplo, vocês sabem que dentre as discussões que nós temos no nosso país atualmente, que está relacionada à questão ética, questão do aborto, o casamento de homossexual e por aí vai. São os dois mais vigentes aí, que estão no momento aí, quase todo momento na mídia. Mas aí ele exemplifica dizendo o seguinte: aí você entra na faculdade, você é cristão, e aí a pessoa faz assim: ah, que bom, então você é cristão. Que bom, Fernando, você é membro lá da igreja presbiteriana, primeira igreja de Belo Horizonte. E você é isso mesmo. Ah, eu até conheço, já ouvi algumas mensagens do Digério, do Gustavo, de vez em quando está por aí estudando filosofia. O cara nota 10, joia. E aí o cara quer saber o que você pensa sobre o aborto. Aí você fala, você pensa: se eu disser para ele que eu sou contra, estou perdido. Aí você: não, as coisas mudaram, né, fulano, e tal, e com conhecimento científico, e etc, e tal, e os rombos que acontecem nos cofres públicos por conta do aborto clandestino, então eu sou cristão a favor do aborto. Aí o cara diz para ele assim: seja bem-vindo, Fernando, que crente da mente arejada. Inteligente, eu pensava que os crentes, rapaz, fossem bitolados. E aí você então está inserido naquele contexto agora. Já foi vencido, já se curvou diante daquilo que a Bíblia então fala sobre como nós devemos pensar. E aí o valor da vida fica prejudicado. Nós não olhamos mais o ser humano da forma como Deus olha, mas somos recebidos e aplaudidos. Então pensar biblicamente, não ser vencido, mesmo com esse embate ideológico, é preciso estar fundamentado, é preciso conhecer as Escrituras. Então esse livro é uma boa obra então para que vocês leiam, discutam, discordem e concordem naquilo que for possível e etc. Mas a guerra da mente existe todo dia. Todo dia. Vamos caminhar então aí. Aí veio depois. Nossos pais foram vencidos. Veio depois. Com a entrada do pecado então no mundo, a mente humana foi danificada de modo drástico. E aí eu leio com vocês esse texto, que está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vai encontrar muito na Escritura alguns conceitos relacionados a essa forma de pensar, entendimento, a palavra conhecimento, o verbo saber, sempre falando dessa forma de como você encara e como você pensa e responde biblicamente às questões da vida. E nesse texto, Paulo, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento. Claro que o Deus desse século, no meu entendimento, não deve ser entendido como uma entidade. Muito embora nós sabemos que as entidades, que os demônios existem e que eles tiram proveito das pessoas, isso é um fato. Mas nós não podemos atribuir essa cegueira, e vou usar um outro conceito, essa falta de sensibilidade, de percepção da vida, aos demônios. O Deus desse século, então, às vezes está relacionado à forma de pensar, ao pensamento vigente da época. E é muito interessante que aquilo que os teóricos chamam hoje de os formadores da cultura, eles trabalham e exploram isso o tempo todo.
Porque eles sabem, porque são pessoas especiais, que estão acima da média, né? E eles conseguem fazer uma leitura da coletividade, e a partir de então eles estruturam isso, a forma de pensar, e lançam então nos veículos de comunicação. E depois a gente começa a pensar igual, e da mesma forma. Deus desse século, o que eles fazem, os teóricos? Por exemplo, eles sabem que há uma tendência coletiva de abraçar tudo isso que nós falamos, esses dois exemplos que eu citei. E para fazer com que você comece a pensar da mesma forma, eles colocam isso nas novelas, nos filmes. E você começa a ver alguns filmes, por exemplo, de comédia, e você dá risada, né? Você acha engraçado uma cena, e devagarinho eles vão minando, com a sutileza, sem que você perceba que há por trás daquilo, porque tem uma visão de mundo ali, e com o passar do tempo você fica como que com os olhos obscurecidos, e não consegue mais enxergar e perceber os perigos e os riscos que aquilo oferece. Depois da queda, então, nós ficamos numa situação difícil. Uma situação difícil. Eu vi esse dia um rapaz dando uma entrevista, um ator da Globo, que fez um papel numa novela recente. Então ele dizia o seguinte, que ele fez a tônica, o diretor queria que ele fizesse um papel, essa tônica, e era um personagem engraçado. E ele então dizia exatamente, as pessoas dão risadas, mas devagarinho as pessoas vão aceitando isso. Então às vezes, se você não pensa biblicamente, se você não é treinado, não leva a sério, você começa a ficar impedido de ver as coisas e os riscos. Vamos caminhar? Só espera o seguinte, o primeiro dia de acampamento a gente está mais animado, no último dia a gente dorme mesmo. Então tem alguns aí com sono, provavelmente por conta da batida da semana. Você precisa fazer uma aliança com o irmão do seu lado, segurar o dedinho dele e falou, eu não vou lhe deixar dormir, hein, rapaz. Se ele for dormir, você fala, eu estou comprometido com você, não durma não. Mas é o acampamento, nota de rodapé, que acampamento cansa, né? Primeiro dia, segundo dia, no terceiro, no quarto, a gente fica bem exausto. Mas vamos cansar aí. Mas não fique constrangido não, se for preciso fechar os olhos aí,